Olá, pessoal. Eu me chamo Paloma Teles Cortizo, vim aqui a convite do engenheiro Tiago de Jesus e vou falar um pouco para vocês do que foi a minha dissertação de mestrado, análise de poços de grande diâmetro executados pelo método de escavação sequencial na vertical. Sou engenheira civil, formada pela Unicamp, mestre em estruturas e geotécnica pela Unicamp, e vim aqui então falar um pouco sobre a minha dissertação. Trabalho na CJC Engenharia e Projetos e sou professora na Unip. Trabalho com projetos de escavações subterrâneas há quase 12 anos. Bom, um pouco mais da minha dissertação. O professor orientador é o professor Pércio Leister de Almeida Barros. Os membros da banca examinadora foram professor doutor Paulo José Rocha de Albuquerque, professor doutor Tarcísio Barreto Celestino, da USP de São Carlos. Os membros do exame de qualificação foram professor doutor Paulo José Rocha de Albuquerque e professor doutor Renato Pavanello. Bom, a organização dessa apresentação está assim: introdução, poços de grande diâmetro executados pelo método sequencial, o arqueamento de tensões e como isso contribuiu para a diminuição da espessura dos poços, métodos de previsão de carga de solo atuante em poços de grande diâmetro, materiais e métodos, resultados, discussão de resultados e conclusão. Introdução. Bom, os poços de grande diâmetro, em sua etapa de obra, servem para acesso e ataque de outras frentes de escavação. E na etapa final, podem funcionar como abrigo de salas técnicas, equipamentos de ventilação, bombeamento, acesso para usuários de estações de metrô e saída de emergência. Do ponto de vista estrutural, a conceituação desses poços. Eles possuem alta capacidade de suportar tensões de solo, mesmo com sua geometria sendo de uma casca cilíndrica fina. Alívio de carregamento pelo processo de escavação sequencial na vertical, NATM. Permite maior arqueamento do solo. Intensa instrumentação do maciço durante o processo executivo, para aferir a metodologia construtiva e o sistema de suporte empregado, aperfeiçoamento do arranjo estrutural altamente peristático, mesmo sem ou com pouca presença de elementos enrijecedores. Eles não podem ser executados com equipamentos de perfuração convencionais, como perfuratrizes e ou lanças rotativas. E eles são classificados como cilindros curtos, pois a sua relação entre profundidade e raio é menor que 50, de acordo com Timoshenko e Dir. E são cilindros de paredes finas, pois a sua relação entre a espessura e seu raio interno é menor que 1 para 20, de acordo com Ramaswamy. Eles possuem alta capacidade de suportar tensões de solo, mesmo com a sua geometria sendo de uma casca cilíndrica fina. O alívio de carregamento pelo processo de escavação sequencial na vertical, NATM. A utilização do maciço circundante à escavação como parte do sistema de suporte permite maior arqueamento do solo e possui instrumentação em seu processo executivo. Assim, ao princípio NATM. Há um aperfeiçoamento do arranjo estrutural altamente peristático, mesmo sem ou pouca presença de enrijecedores. Aqui nós notamos, então, uma grande vala e um grande poço, em que o poço de grande diâmetro não possui quase que nenhum elemento enrijecedor, exceto a viga de borda, enquanto que a vala possui inúmeros enrijecedores. Os objetivos da pesquisa foram
averiguar conceitos de comportamento estrutural do sistema de suporte, casca cilíndrica, e do solo através dos seguintes métodos: equilíbrio plástico, método das diferenças finitas e o método de Winkler. Para isso, nós pesquisamos 6 diferentes tipos de poços: um poço hipotético em solo arenoso, um poço hipotético em solo argiloso, poço de ventilação em saída de emergência 1, poço de acesso 2, poço de ventilação em saída de emergência 3, poço de ventilação em saída de emergência 4. O poço de ventilação em saída de emergência 3 possuía um tratamento em jet grouting e o poço de ventilação em saída de emergência 4, um tratamento em lamela de coulis. Bom, os métodos clássicos de equilíbrio plástico estudados nessa dissertação foram Westergaard-Terzaghi, Prater, Beresantsev, Cheng-Hu e Kim. Já o meio contínuo solucionado por diferenças finitas, nós escolhemos então o modelo elastoplástico perfeito com critério de ruptura de Mohr-Coulomb. E o método discretizado, o método de modelo de Winkler. Os poços. Nós aqui representamos, então, a sequência executiva na vertical, em que a gente observa que o paramento é instalado fase a fase. Já o método de escavação na horizontal, nós observamos dois tipos, em que o primeiro se escava, então, o núcleo e as bermas alternativamente. E aqui nós temos, então, um método em que nunca encontramos um cilindro fechado, sempre em fatias. Aqui é o Poço Inácio Gaú, que foi escavado, então, dessa forma. Vamos falar agora um pouco sobre o arqueamento de tensões. O arqueamento de tensões. Nós estudamos esses modelos de Bierbaumer, Cacot, Engesser, Jansen, Marston e Anderson, Terzaghi e Volmi. É importante falarmos que nem todos esses métodos eram, a princípio, para a mecânica dos solos, mas sim o escoamento de grãos em silos. Aqui nós vemos, então, a primeira experiência de Terzaghi apresentada no Congresso de Mecânica dos Solos de 1936, em que ele modela um alçapão com uma tampa e começa a medir, então, a tensão ao se mover a tampa desse alçapão. Nós observamos aqui, então, o domo de tensões e esse ligeiro aumento e abrupto aumento próximo da abertura, que significa o quê? Uma diferença grande de rigidez. E outros estudiosos também apresentaram seus modelos de arqueamento de tensões, como Chevalier, Combe Villard, em 2012, e Costa, em 2005. Aqui a gente também consegue observar o arqueamento. Já Chevalier modelou esse arqueamento em 3 fases. Se nós pegarmos essa experiência de Terzaghi e rotacionarmos 90 graus, nós vamos encontrar, então, o que acontece com um poço em cada fase de escavação. Aqui nós temos o arqueamento de tensões na horizontal, em que há uma diminuição das tensões radiais e um aumento das tensões tangenciais, que serão injetadas na casca cilíndrica. Aqui nós podemos, então, rotacionar a experiência de Terzaghi. Aqui a gente tem tensão in situ. Aqui a escavação de um anel. Um ligeiro aumento da tensão radial próximo, então, essas diferenças de rigidezes e o arqueamento de tensões.
Portanto, nós temos um casamento perfeito entre o alívio de tensões radiais devido ao método executivo e a forma da estrutura em casca, que faz com que essa tensão tangencial seja absorvida pelo concreto. Vamos falar agora um pouco sobre os métodos de previsão de carga. Eis aqui o perfume de cada solução de equilíbrio plástico. É necessário supor o que acontece com a tensão tangencial ao se aliviar a tensão radial. Nós temos aqui, então, a relação de σ1, de σz e de σr. A gente tem, então, efeito arco no solo, por causa, então, do toroide de tensões. E cada autor estudou esse método de equilíbrio plástico de uma maneira. E nós investigamos qual seria o melhor método a se aplicar para um poço escavado sequencialmente. Terzaghi. Terzaghi não considera a coesão e ele então fala que lambda é igual a 1, sendo lambda igual a σ1 sobre σz. Beresanzev considera a coesão e fala que lambda é igual a 1. Prater não considera a coesão e já fala que o lambda é igual a K0. Cheng-Hu considera a coesão, lambda igual a K0. E Kim considera a coesão, lambda igual a K0. Aqui a gente tem, então, a base do método de equilíbrio plástico de Terzaghi, que serve, então, para furos executados em uma única etapa, furos cilíndricos, nesse caso. Então, o primeiro esforço para investigar o estado de tensão em torno de pequenas aberturas circulares não revestidas foi feita por Westergaard em 1940, que estudou as condições de tensões com base no equilíbrio plástico de um escorregamento de cunha de solo. Terzaghi, em 1949, estendeu a teoria de Westergaard para grandes aberturas circulares revestidas e propôs um método para calcular a mínima tensão exercida, tensão radial, e sem coesão em poços. Prater analisou diversas teorias de tensão de solo atuantes em poços. Comentou que a teoria de Westergaard-Terzaghi possui razoável concordância com os resultados teóricos. Porém, a desvantagem desta teoria é a forma não realista da zona plastificada, que, de acordo com Terzaghi, aumenta com o raio do poço e profundidade, atingindo um valor limite de forma assintótica. Argumentou também que lambda é um parâmetro decisivo cujo valor está entre Ka e K0, e não igual à unidade como assumiu Terzaghi. E aqui tem a superfície plastificada idealizada por Prater. Aqui, então, nós apresentamos uma série de tensões radiais obtidas de acordo com cada autor. Esse é para o poço 1, VSE 1, aos outros 5 na dissertação. Aqui, então, nós temos o método de Terzaghi, Beresanzev, Prater, Cheng-Hu, Kim, Rankine sem coesão, Rankine com coesão, repouso, Krainini e Rende. Nós notamos, então, muita diferença mesmo entre esses métodos de equilíbrio plástico para as mesmas condições do poço. Aqui nós temos, então, os métodos sem considerar coesão, Terzaghi, Prater, Rankine. Notamos também grandes diferenças entre eles. Aqui os métodos que já consideram a coesão, Beresanzev, Cheng-Hu, Kim, Rankine e repouso. Bom, então para nós compararmos
o que nós propusemos em termos de modelo de Winkler, nós modelamos os 6 poços também pelo método das diferenças finitas. E adotamos, então, o critério de Mohr-Coulomb. O CDEV. O CDEV é o fruto da tese de doutorado do engenheiro Marcelo Tacitano. O nome dele é Cálculo Evolutivo de Deslocamentos e Esforços em Valas Escoradas. O que foi proposto, então, nessa tese de doutorado? Que são válidas as hipóteses da resistência dos materiais, teoria de vigas. A parede de contenção é assimilada a uma viga de largura unitária imersa no solo, trabalhando em regime elástico linear, ou seja, vale a equação da linha elástica. Considera a presença do escoramento, permitindo considerar a deformabilidade dos apoios, sendo que as estroncas e os tirantes têm comportamento elástico linear e o solo elastoplástico perfeito. Aqui o gráfico, que está então implícito em cada metro modelado no CDEV. Nós temos então os deslocamentos limites passivos e ativos. O solo tem um comportamento elastoplástico com esterese, onde adota-se a hipótese de Winkler. Assim, discretiza-se o solo através de uma série de molas independentes entre si, associada ao critério de plastificação de Mohr-Coulomb, que acaba por fornecer a cada mola uma função força-deslocamento. O interessante é que cada mola dessa já é pré-comprimida por sua profundidade. Aqui nós temos, então, uma tela do CDEV. Há também todas essas abas que compõem o programa. É interessante ressaltar que, embora os resultados apresentados na tese de doutorado dele são muito satisfatórios, o programa ainda não foi validado em termos de aceitação em projeto. Ele é um programa utilizado em pesquisa. E aqui nasceu, então, o CDEV-PGD, que é o CDEV para poços de grande diâmetro. Essa equação, pessoal, ela traz, então, o perfume que nós encontramos para que fosse possível, para que fosse viável, então, acoplarmos as duas equações. A equação das vigas em base elástica, proposta por Winkler, e posteriormente nós vamos mostrar, então, a equação de um poço submetido a carregamento radial. Essa equação, então, é diferencial de quarta ordem. E aqui também há toda uma discussão desse coeficiente de mola, né? Coeficiente de reação horizontal. E aqui está, pessoal. Eis aqui a equação de Winkler e aqui a equação de Timoshenko. Notem a semelhança entre as duas. Com isso, foi possível, então, tornar o CDEV um CDEV axissimétrico preparado para a previsão de cargas radiais em poços de grande diâmetro. Essa é uma análise estrutural da casca cilíndrica em uma modelagem elástica linear isotrópica, proposta por Timoshenko. Acoplando essas duas soluções, então, nós conseguimos avançar com essas linhas de programação do CDEV, torná-lo axissimétrico. Materiais e métodos. Bom, uma dificuldade encontrada. A vala, ela possui o paramento instalado em uma única vez, enquanto que o poço de grande diâmetro, o paramento é instalado a cada passo de escavação. Então, como nós resolvemos isso? Nós instalamos um revestimento fictício para que essas molas que representam o solo não ficassem perdidas no equacionamento.
Bom, então esse modelo discretizado de Winkler para previsão de carga, ele possui as seguintes propriedades: de escavação, aplicação de sobrecargas no maciço, os deslocamentos da parede, os esforços solicitantes na parede e a previsão de deslocamentos e esforços também no solo. Bom, agora vem toda a base em que a gente equacionou esse coeficiente de reação horizontal. Vamos lá. Soares, em 1981, afirma que os valores determinados para o coeficiente de reação horizontal, a partir das leituras de células de pressão total e de um tubo de inclinômetro instalado em uma parede diafragma instrumentada de Botafogo, indica que seria possível correlacionar valores a partir do número de NSPT. No decorrer desta pesquisa, a utilização deste coeficiente de reação horizontal do solo e é comparado com o método de cálculo contínuo para validar a correlação proposta. Então, aqui nós temos esse equacionamento proposto por Soares, do NSPT, de 1000 a 1500. E Arsênio Negro Júnior cita que os módulos de elasticidade tangente inicial retroanalisados de casos históricos de túneis obtiveram uma correlação de 4.000 a 5.000 NSPT. Isso para túneis. Então, aqui o que a gente tem? Que é possível, desta forma, supor que o coeficiente de reação horizontal para poços de grande diâmetro é um KH, que é igual ao E, sobre um QC. E esse QC, pessoal, varia de 2,66 a 5. Se nós aplicarmos a correlação de Soares com a correlação de Negro Júnior, nós temos que o coeficiente de reação horizontal é E dividido por 3,33, ou seja, o QC é igual a 3,33. Já para nós representarmos o fundo do poço, aquele alívio que dá realmente devido ao fundo do poço, nós utilizamos um QC igual a 1. E aqui, pessoal, explorando um pouco mais da solução proposta por Poulos e Davis para a expansão da cavidade cilíndrica. Nós temos, então, a soma dessas duas parcelas apresentadas na dissertação. Uma parcela empírica e uma parcela da expansão da cavidade cilíndrica. Por quê? Porque só a formulação de Poulos e Davis, a gente consegue observar que, aumentando muito o raio, esse coeficiente fica muito pequeno. E esses valores não correspondem à realidade. Quando nós instrumentamos esses poços, nós percebemos e fizemos retroanálises que esse coeficiente de reação horizontal não condiz. Portanto, aqui nós somamos as duas parcelas. Aqui a parcela de Poulos e Davis e aqui de uma parcela empírica de E por QC. Aqui nós temos a modelagem numérica, elaborada no FLAC, para que nós pudéssemos comparar, então, o que a gente estava encontrando em termos de tensões radiais no CDEV e no FLAC. Aqui uma tela do CDEV-PGD. E, bom, o CDEV-PGD ele começa com todas as molas, então, sofrendo esforços de K0. Para cada profundidade, a gente tem, então, essa reta, essa função, com os limites dos deslocamentos ativos e passivos. E a cada momento em que a gente escava, a gente libera, então, essas molas de trabalharem, segundo esses deslocamentos máximos.
Bom, já falamos, né, que 6 poços foram analisados. Temos aqui, então, as geometrias dos 6 poços. E aqui, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com um poço. Na dissertação, há os resultados dos 6 poços. Bom, pessoal, esse aqui, então, esse gráfico com essa linha cheia, são as tensões radiais que obtivemos via FLAC e a linha pontilhada que obtivemos via CDEV. Do ponto de vista de projeto, essas duas tensões são muito parecidas. Porém, exploramos as diferenças percentuais a cada passo de escavação e assim podemos ter um pouco mais de acurácia em nossos resultados, em nossas observações. Esse gráfico, pessoal, é para modelarmos a espessura fictícia, né? Já que a cada passo de escavação, essa espessura fictícia torna-se real. Nós temos, então, aqui a formulação via retroanálise dos resultados. Chegamos, então, nessa formulação da espessura fictícia, que é uma função do módulo de deformabilidade do maciço. Discussão dos resultados. Os valores das tensões radiais encontrados pelos métodos clássicos de equilíbrio plástico podem ser utilizados como sendo as mínimas tensões possíveis atuantes em um poço. Os valores diferiram muito dos encontrados pelo modelo em que o meio é solucionado por diferenças finitas e o modelo de Winkler. As tensões radiais atuantes nos poços obtidas através do meio contínuo solucionado por diferenças finitas foram maiores que as obtidas pelos métodos de equilíbrio plástico, via de regra, ao longo de toda a profundidade dos poços, pois este último método considera que a escavação ocasionou deformação suficiente para mobilizar o estado ativo e também não pondera o método de escavação sequencial. O modelo discretizado de Winkler se mostrou como ferramenta eficiente de avaliação de tensões radiais no poço em questão, nos poços, embora não apresente o aumento das tensões radiais nos primeiros metros de profundidade, mostrados apenas pelo método do FLAC, diferenças finitas. As tensões radiais no maciço obtidas pelo método discretizado de Winkler se mostraram semelhantes às obtidas pelo modelo em que o meio é solucionado via FLAC. No entanto, o modelo discretizado de Winkler não foi capaz de captar o aumento de tensões maiores que as horizontais iniciais até a profundidade de 10 metros, cuja diferença é de 50 kPa entre modelo contínuo e discretizado. Na profundidade de 14 e 41 metros, as diferenças entre CDEV, PGD e FLAC foram de 33% e 28%, respectivamente. As outras diferenças foram da ordem de 15% a mais ou a menos, o que revelou boa aproximação do modelo discretizado de Winkler para o solucionado por diferenças finitas, em todos os casos. Conclusões. O método proposto para simular solo e estrutura com a extensão do conceito de viga em meio elástico mostrou-se eficaz. Na extensão do conceito de vigas em meio elástico, o programa CDEV incorporou o comportamento plástico do solo. Ao sofrer compressão ou descompressão, de acordo com o movimento da parede, a partir de uma tensão em repouso, sua tensão é limitada em estado de equilíbrio limite ativo ou passivo. A histerese havia sido incorporada aos elementos do solo para que pudessem representar carregamentos cíclicos.
Bom, pessoal, o método unidimensional tem vantagens de custo e tem praticidade e representatividade. O valor do coeficiente de reação do maciço a ser adotado para as modelagens do CDEV-PGD é o proposto pela solução elástica de Poulos e Davis, somado a uma parcela empírica, como já mostramos. A espessura da parede fictícia adotada deve obedecer a essa função. Para representar o efeito de alívio de fundo dos poços, o último valor do coeficiente de reação horizontal do maciço possui, então, esse QC igual a 1. Os valores dos coeficientes de empuxo ativo e passivo que melhor representam o comportamento dos poços, sobretudo o alívio de fundo, são os de Prater. A espessura da parede fictícia adotada será a rigidez equivalente do pré-tratamento. Quando nós tivermos, então, poços com jet grout ou lamela de coulisses. E os valores dos coeficientes de empuxo ativo e passivo que melhor representam esses poços com tratamento já são os valores de Rankine. Recomendações para pesquisas futuras. Considerar distribuição de sobrecargas axissimétricas, considerar a plastificação da parede, implementar rotinas de estimativa de recalques à superfície, baseando-se nos deslocamentos horizontais da parede, através da equivalência de volume de solo deslocado, implementar outros modelos que representam o solo, que consideram a interação entre molas, como os de Pasternak ou os de Kerr, implementar estudo sísmico. Esse já foi, pessoal. A dissertação de mestrado do engenheiro Conrado é justamente sobre isso. Ele estudou muito a implicação, né, do sismo em cilindros. Então, fica mais uma dissertação para a gente consultar. Implementar estudo considerando rede de percolação. Pessoal, aos agradecimentos. Claro, primeiramente, ao professor Dr. Pércio Leister de Almeida Barros, que me orientou, que me incentivou e que me proporcionou muito conhecimento para que essa dissertação estivesse aqui hoje no canal. Ao professor Dr. Paulo José Rocha de Albuquerque, ao professor Dr. Renato Pavanello, ao professor Dr. Isaías Visotto, ao professor Dr. José Roberto Guimarães, à FEC Unicamp, ao Dr. Marcelo Tacitano, ao mestre Conrado Segala Guerra, ao professor Dr. Tarcísio Barreto Celestino, à CJC Engenharia e Projetos, à Companhia do Metropolitano de São Paulo e, é claro, a Geotecnia Brasil, em especial ao mestre Tiago de Jesus Souza. Tiago, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada em fazer parte do canal e, de alguma maneira, poder contribuir aqui. E muito obrigada mesmo. Espero que vocês gostem do conteúdo. Eu deixarei para vocês, então, o meu e-mail, que é palomacortizo@gmail.com, e o link da minha dissertação. Um forte abraço, meus colegas. Até uma próxima.